Jó e Provérbios nos ensina que Deus é o único que cria a sabedoria que nos permite viver sabiamente em um mundo muitas vezes ordenado e algumas vezes turbulento. Ninguém pode negar, muitas pessoas têm dificuldade de viver no mundo de hoje. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha aqui o caminho para viver sabiamente nos dias de hoje. Olha aqui em Provérbios o caminho para receber a sabedoria da palavra e viver sabiamente nos dias de hoje. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. O temor do Senhor é o caminho que prepara você para receber a sabedoria de Deus. O que o alfabeto representa para os textos, o que as notas musicais representam para a música, o que os números representam para a matemática, o temor do Senhor representa para o conhecimento de Deus. O temor do Senhor representa para a sabedoria de Deus. O que Salomão ensina em Provérbios 1,7 é que não há possibilidade de um homem ou uma mulher receber de Deus a sabedoria, receber da palavra a sabedoria sem primeiro temer o Deus que dá sabedoria. Isso é tão importante que eu vou repetir mais uma vez. É impossível um homem ou uma mulher receber da palavra a sua sabedoria, o seu conhecimento, sem que primeiro este tenha temor do Senhor. É o temor do Senhor o caminho para a sabedoria. Tanto Jó quanto Provérbios conclui a mesma coisa. É Deus quem distribui o conhecimento, a sabedoria, que faz com que nós possamos suportar a vida. E não apenas isso. É a sabedoria que vem de Deus, que vem da palavra. É o conhecimento que vem da palavra, que torna a vida agradável. Há muitas pessoas que não suportam mais viver. A vida não é agradável para uma multidão de pessoas. E por quê? Porque falta a sabedoria da palavra. A sabedoria que nos capacita a suportar a vida nos dias de hoje vem da palavra. O conhecimento que torna agradável viver, este conhecimento vem da palavra. Mesmo que nós não concordamos, mesmo que não seja agradável para a gente, o livro de Eclesiastes, do qual vamos fazer aqui hoje um devocional, nos ensina o seguinte: é Deus quem define a vida do homem. É a sabedoria da palavra, é o conhecimento da palavra que define a vida do homem. Em Eclesiastes capítulo 5, Salomão abre uma exortação. Eclesiastes capítulo 5 é um texto de correção. É um texto para se refletir. Como eu disse, Salomão abre uma exortação. Até o capítulo de número 4 de Eclesiastes, os olhos de Salomão já passaram por tribunais, mercado de trabalho. Os olhos de Salomão em Eclesiastes capítulo 5 estão na casa de Deus. Ele começa dizendo assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Até o capítulo de número 4 de Eclesiastes, os olhos de Salomão não estão no templo, não estão na casa de Deus. Até o capítulo de número 4, Salomão vê o mercado de trabalho, vê os tribunais, mas agora os olhos de Salomão estão na casa de Deus. E o que é que Salomão vai observar na casa de Deus? Os adoradores. Ele vai observar como que as pessoas adoram a Deus.
Ele vai observar como que as pessoas falam com Deus. Ele vai observar a falta de reverência de muitos que vão à casa de Deus. Salomão vai observar quantas mentiras as pessoas fazem diante de Deus. Salomão vai observar que as pessoas fazem votos e não cumprem. Eclesiastes capítulo 5 não é uma exortação para pessoas que não vão à casa de Deus. Eclesiastes capítulo 5 são exortações para pessoas que frequentam a casa de Deus, pois ele começa o capítulo 5 dizendo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Salomão está falando com pessoas que vão à casa de Deus. Salomão está falando com pessoas que faziam votos a Deus. Salomão está falando com pessoas que ofereciam sacrifícios a Deus. Salomão, como também é chamado em Eclesiastes, o pregador, está preocupado com pessoas que têm dificuldade de prestar atenção no culto. Salomão está preocupado com as orações que ele ouve as pessoas fazer na casa de Deus, com o sacrifício que ele vê. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Aqui está a primeira exortação que Salomão faz. Qual? Chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Essa é a primeira exortação que Salomão faz. Existe uma maneira certa de entrar na casa de Deus, mas também existe uma maneira errada. Existe uma maneira certa de se aproximar de Deus em adoração, mas também existe uma maneira errada. Irmão Renan, qual que é a maneira certa de se aproximar de Deus em adoração? Ele vai dizer na parte B do versículo: porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. A maneira certa de se aproximar de Deus em adoração é vir à casa de Deus, é vir ao culto com os ouvidos abertos para a palavra. Vir ao culto, vir à casa de Deus com os ouvidos fechados, com o coração trancado para as Escrituras, é tentar se aproximar de Deus da maneira errada. Se formos sábios, vamos começar a dar mais atenção para a palavra de Deus. Quando eu digo dar mais atenção para a palavra de Deus, eu não me refiro apenas ao momento da palavra, pois há louvores, sim, que cantam a palavra de Deus. Outros não, são terríveis, não têm as Escrituras, não tem Jesus neles. São egocêntricos. Mas há canções que falam da palavra de Deus, e há tudo aquilo que fala da palavra de Deus. Essa é a exortação de Salomão. Venha com seu ouvido aberto, chegar-se para ouvir é melhor. Se formos sábios, vamos começar a dar mais atenção à palavra de Deus. Por quê? Paulo, escrevendo aos cristãos que vivem em Roma, em Romanos 10:17, ele diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por que a fé de muitas pessoas oscila na igreja? Por que há tantas pessoas que não suportam mais congregar? Não vê a hora de talvez completar uma idade e sair da igreja, porque os pais obrigam, porque não prestam atenção na palavra. Estão no lugar certo, estão na casa de Deus, mas com ouvidos fechados, coração trancado para a palavra. Essa é a primeira exortação de Salomão. Vir ao culto da maneira certa é vir com os ouvidos abertos. Quem vem ao culto vem porque precisa ouvir algo. E se vem com o ouvido fechado, com o coração trancado para a palavra, vai sair da casa de Deus, do culto, pior do que a forma que entrou. Algumas pessoas caíram mortas na casa de Deus.
Nadab e Abiú, em Levítico 10, caíram mortos no tabernáculo, depois de ter adorado a Deus. Ofereceram fogo estranho. Gente, tem adoração a Deus que é estranha. Ananias e Safira caíram mortos na igreja primitiva, depois de terem adorado a Deus com as suas ofertas. Nadab e Abiú entraram vivos no tabernáculo, saíram mortos. Ananias e Safira entraram vivos na igreja primitiva, saíram mortos. Nadab e Abiú adoraram a Deus com um pecado escondido no coração. Ananias e Safira adoraram a Deus com um pecado escondido no coração. Deus não aceita a adoração de quem tem um pecado escondido no coração. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no santo lugar? Aquele que tem as suas mãos limpas e o seu coração puro, limpo, consagrado a Deus. Por que Nadab e Abiú caíram mortos? A adoração era hipócrita, superficial, sem sinceridade. Deus não aceita esse tipo de adoração. Salomão, aqui em Eclesiastes 5, ele diz que chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Nadab e Abiú ofereceram sacrifício de tolos. Ananias e Safira, sacrifício de tolos. São tolos porque preferem sacrificar do que obedecer. Vou repetir. São tolos porque preferem sacrificar do que obedecer. Mais importante é obedecer do que sacrificar. Os sacrifícios não substituem a obediência. Saul descobriu isso da pior forma. O profeta Samuel deu uma ordem. Saul era rei, juiz e profeta, mas não era sacerdote. Samuel disse para Saul: me espera, quando eu voltar a gente vai sacrificar, isto é, adorar a Deus. Saul não espera a comunhão. Saul não espera o sacerdote. Saul não obedece à palavra, ele adora sozinho. Ele oferece o sacrifício sozinho. Impressiona o povo. Não obedece à ordem de Deus. Não obedece à palavra do profeta. Saul descobriu que sacrificar não substitui a obediência da pior forma. Por que da pior forma? Saul perdeu o trono. Saul perdeu o espírito. Saul perdeu Deus. Saul acreditava que sacrificando ao invés de obedecer estava fazendo bem, mas olha só se ele não fez mal. Perdeu o trono, perdeu o espírito, perdeu Deus. Quem acha que sacrificar é melhor do que obedecer não está ganhando, está perdendo, não está fazendo o bem, está fazendo o mal. Saul acreditou que podia encobrir a sua desobediência com adoração. Os homens dá para enganar, mas Deus não. Vou repetir. Saul acreditou que dava para encobrir a sua desobediência com adoração. Os homens dá para enganar, Deus não. Deus sabe se a adoração que eu e você estamos oferecendo a Ele é sincera ou não. Porém, quando o povo oferece a Deus sacrifícios, como essas pessoas, abrigando o pecado no coração, Deus rejeita. Mesmo que esteja adorando no lugar certo, Deus rejeita. Isaías capítulo 1, versículo 10 ao 20. O povo aqui oferece a Deus o melhor, e eu concordo que devemos fazer o melhor. Estudar para pregar da melhor forma possível. Estudar a arte da música para cantar, tocar da melhor forma possível, concordo.
há um porém. Em Isaías capítulo 1, versículo 10 ao 20, o povo oferece a Deus o melhor, os melhores sacrifícios. O povo está disposto a servir. Ora, adora. Tudo isso, sabe aonde? No altar de Deus, no altar certo. O povo não estava oferecendo tudo isso que acabei de falar no altar preparado para deuses estranhos. Não, era no altar do Deus de Israel. Mas Deus rejeitava. E por que rejeitava? Porque o povo em Isaías capítulo 1, versículo 10 adiante, adora a Deus com as mãos sujas de sangue. A adoração parecia zelosa. O povo parecia ser zeloso, religioso. Parecia. Impressionava os homens. Faziam tudo diante dos homens para parecer. Como eu disse, os homens dá para enganar, mas Deus não. Tudo isso que eu acabei de te dizer, em Isaías capítulo 1, versículo 10 ao 20, Deus rejeitou. Sim, Deus pode rejeitar minha adoração. Deus pode rejeitar minha oração. Deus pode rejeitar o meu serviço. Deus pode rejeitar os nossos sacrifícios, se eles são feitos com pecados escondidos no coração. Quem adora a Deus com pecado escondido no coração, quem serve a Deus com pecados escondidos no coração, abrigando ali pecados no coração, atrai, chama sobre si o juízo de Deus. Nadab e Abiú adoraram a Deus, abrigando no coração pecado. Sobre eles veio o juízo de Deus. Ananias e Safira adoraram a Deus com pecados escondidos no coração. Sobre eles veio o juízo de Deus. Quem está servindo a Deus com pecados abrigados no coração está atraindo para si o juízo de Deus. A adoração a Deus é uma ferramenta poderosa quando oferecida sinceramente. Acompanha comigo, abra sua Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15 ao 22. Quando Judá, durante o governo do rei Josafá, foi ameaçado de invasão pelos moabitas e amonitas, um profeta se levantou no meio do povo. Olha só, no meio da congregação se levantou um profeta. Irmão, se não congrega, não é profeta verdadeiro. Um dos filhos de Asaf se levantou no meio da congregação e liberou essa palavra: não tenham medo, nem fiquem desanimados, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A reação imediata do povo foi adorar. Josafá e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em terra em adoração a Deus. O exército inimigo, os moabitas, os amonitas, estão vindo e o povo adorando. No outro dia, no dia do confronto, no dia da guerra, Josafá colocou diante do povo, diante do exército, homens levitas para cantar, adorar a Deus. Enquanto o povo, Josafá e o povo está caminhando para se encontrar com o exército inimigo, Deus está preparando emboscadas e o exército inimigo sendo derrotado por Deus. Aleluia! Batalha que não é sua, não depende da sua força. Deus é capaz de fazer a obra dele sozinho. Não houve confronto, não houve espada com espada. Enquanto o povo adora, Deus prepara emboscadas e os moabitas e amonitas são derrotados. Deus venceu a batalha sozinho. Deus venceu a batalha sozinho. Se a peleja não for sua, a vitória também não será sua. Aleluia! Se a peleja é de Deus, a vitória também será dele. Saia, irmão. Saia, irmã, em adoração contra os inimigos espirituais, e o Deus de paz te dará vitória. Nós devemos, portanto, ir à casa de Deus. Nós devemos, portanto, se aproximar de Deus em adoração, como o pregador Salomão nos orienta, guardando os nossos passos,
prestando atenção à verdade da palavra de Deus. Esta é a maneira certa de se aproximar de Deus em adoração. Essa é a primeira exortação que Salomão faz. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Essa é a primeira exortação. Chegar-se para ouvir é melhor. Salomão faz mais duas exortações. A segunda exortação está no versículo 2. Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. A primeira exortação de Salomão, a primeira preocupação de Salomão é: ouça. A segunda exortação de Salomão é: poucas palavras. Cuidado com aquilo que você vai falar. Muita gente é imprudente com as palavras. Falam com raiva. Falam ofendendo. Não pensam antes de falar. Salomão está observando isso na casa de Deus. Mais uma vez, versículo 2. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. O povo está na casa de Deus, diante de Deus, falando apressadamente e falando sem pensar. Ora, se Deus está em todos os lugares, então cada palavra que sai da minha boca, independentemente de onde eu esteja, alcança o ouvido de Deus. Deus está ouvindo o que você fala nas redes sociais. Deus está ouvindo o que você fala quando você está sozinho. Deus está ouvindo o que você fala, seja onde você estiver. Deus ouve. Isso deveria nos fazer prestar mais atenção naquilo que vamos falar. É fácil fazer uma oração sem sinceridade. É fácil cantar um hino sem sinceridade. É fácil pregar sem sinceridade. Deus está ouvindo. Mais do que o número de palavras aqui, a maior preocupação não é tanto com o número de palavras. Existe essa preocupação. Mas a maior preocupação do pregador Salomão aqui é com a sinceridade nas palavras. Olha só, Eclesiastes 10:14 diz assim: o tolo multiplica as palavras. Eclesiastes chama uma pessoa que fala sem nunca terminar de tola. É tolice multiplicar as palavras. É tolice querer que um assunto nunca acabe. Mas eu repito, a importância aqui não é somente com a quantidade de palavras, mas a sinceridade. Fale com sinceridade. Para mim, este é o versículo que nos coloca no nosso devido lugar. Porque olha o que ele vai dizer agora, na última parte do versículo. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Deus está nos céus e nós sobre a terra. O profeta Isaías, no capítulo 5, faz luz a esse texto. Traz luz a esse texto, pois ele diz: Deus não pensa como nós. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos dele são maiores. Os caminhos dele são maiores, são melhores. Então, quando a gente está ali achando que isso aqui é melhor, a gente precisa refletir. Calma aí, os pensamentos de Deus são maiores. Os caminhos dele são maiores. Jesus é o nosso exemplo perfeito para tudo. Cada palavra que saiu da boca de Jesus era a palavra verdadeira. Tiago chama de perfeito ou perfeita uma pessoa que não tropeça em palavra.
Uma pessoa que tem domínio sobre aquilo que vai falar, a Bíblia chama de perfeita. Perfeita em que sentido? Perfeita no sentido de manifestar a verdadeira graça de Deus. Perfeita no sentido de tornar a sua fé verdadeira. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muitas vezes. Se algum homem não ofende em palavra, o mesmo é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Através da língua, através da palavra, temos domínio sobre o nosso corpo. Tiago faz aqui uma metáfora, um cavalo, o corpo dele não é controlado pela boca. Tiago está dizendo que nós somos capazes de dominar o nosso corpo através das nossas palavras. Tiago está nos ensinando, um cristão desenvolvido toma cuidado com aquilo que fala. Um cristão maduro não sai falando sem pensar. Um cristão maduro toma cuidado com aquilo que vai dizer. Jesus, irmãos, tem a graça para nos ajudar a falar palavras que agradam a Deus. Eu vou repetir. Jesus tem a graça para nos ajudar a falar palavras que agradam a Deus. O Salvador da fala perfeita pode tocar os nossos lábios. Com graça e pelo poder dessa graça, pelo poder do Espírito Santo, podemos usar as nossas palavras para a glória de Deus. O profeta Isaías foi tocado nos seus lábios antes de pregar. Deus encheu os lábios de Jeremias com palavras, pois Jeremias dizia: eu sou menino. Deus dizia: vou colocar palavras na sua boca. E a última exortação de Salomão para a gente terminar o devocional, em Eclesiastes 5. Esse texto é maravilhoso. A terceira exortação de Salomão: se você fizer um voto a Deus, cumpra. Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Eclesiastes 5:6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? A primeira exortação de Salomão: chegasse para ouvir é melhor. Ouça, preste atenção na palavra. A terceira exortação de Salomão: cuidado com as palavras. Fale com sinceridade. Fale sem esconder pecado no coração. Cante sem esconder pecado no coração. Pregue sem esconder pecado no coração. Fale com sinceridade. A terceira exortação de Salomão: se você fizer um voto a Deus, cumpra. Porque se você não fizer, você peca contra Deus. A terceira exortação de Salomão, então, é: se você fizer a Deus um voto, cumpra. Vou orar, cumpra. Você disse que iria orar. Vou ler a Bíblia toda, vou ler um capítulo por dia. Cumpra. Você disse que iria fazer isso. Vou me separar, vou me consagrar. Cumpra. Você disse que iria fazer isso. Vou entregar tanto de dízimo, tanto de oferta. Cumpra. Você disse que iria fazer isso. Deus exige votos do seu povo? Não. Mas Ele exige que, fazendo a Ele votos, eu cumpra. Os votos eram uma maneira do povo expressar a sua devoção a Deus. Não era uma exigência de Deus para o seu povo. E até hoje é assim. Os votos são uma maneira de nós expressarmos a Deus a nossa devoção. Os votos não é uma exigência de Deus para o seu povo. Levítico capítulo 23, versículo 21 em diante.
há dois pecados aqui. Deus exige que ao fazer a ele um voto, eu cumpra. Aqui está o primeiro pecado. Se eu fizer a Deus um voto e não cumprir, eu peco. O segundo pecado, fazendo a Deus um voto, cumpra rápido. Porque demorando para cumprir o voto que eu fiz a Deus, eu peco. E peco por quê? Porque o zelo diminui. Levítico 23, 21. Quanto mais eu demoro para cumprir o voto que eu fiz a Deus, maior a chance do zelo diminuir, maior a chance de eu me esquecer do voto que eu fiz a Ele. No Novo Testamento nós temos o maior plantador de igrejas fazendo voto a Deus e cumprindo, Paulo. Atos 18, verso 18. Paulo fez um voto a Deus e cumpriu, raspando a sua cabeça. Eu termino esse devocional maravilhoso com essa palavra maravilhosa que eu tanto amo e você também, dizendo para você: não cumprir os votos que fazemos a Deus não glorifica a Deus, nem constrói o caráter cristão. Pela graça de Jesus, temos ajuda para cumprir os nossos compromissos com Deus. Eu quero repetir isso. Pela graça de Jesus, temos ajuda para cumprir os nossos compromissos com Deus. Vale a pena cumprir os nossos compromissos com Deus. Sabe qual é a recompensa de quem sofre pela causa do Evangelho? Jesus disse em Marcos, capítulo 8, verso 35, a vida eterna. Essa é a recompensa de todo aquele que sofre pela causa do Evangelho. Cumpra os seus votos, cumpra os compromissos com Deus.